gente! Tudo bem com vocês? Tô aqui de volta. Se você ainda não me conhece, meu nome é Larissa, tenho 19 anos e esse aqui é o meu canal. Se você não conhece, já curte, comenta aqui embaixo depois do vídeo, óbvio, e compartilha pros seus amigos, tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, esse vídeo, na verdade, eu prometi pra vocês que faria, que é sobre alguns temas que eu acho que são possíveis de cair no Enem, agora de 2017. São alguns temas que eu acho que são importantes, não são, assim, chutes aleatórios, não. Mas são temas que eu acho que o Enem poderia cobrar. Então, a primeira coisa que é interessante você saber sobre a redação do Enem. A prova do Enem, a redação especificamente, ela fica pronta mais ou menos lá em maio, junho. Então, temas de atualidade que foram depois, mesmo que tipo assim, seja uma coisa muito super relevante que está sendo discutida atualmente na mídia, não vai provavelmente mais cair no Enem, entendeu? Na prova do Enem. Então, tudo aquilo de atualidades que foi mais ou menos ali de maio pra antes, é interessante você saber, mas coisas que estão acontecendo agora e tal, é muito difícil de cair numa redação do Enem, porque provavelmente a prova já está pronta. E antes de começar a falar dos temas, quero falar que esse vídeo eu fiz inspirado num outro vídeo que a Débora Jean fez. Ela é uma vlogueira, sei lá se fala assim, mas muito legal, gosto muito dos vídeos dela. E eu me inspirei em um dos vídeos que ela fez, mudei alguns temas, claro, não fiz totalmente igual, óbvio, mas eu me inspirei em alguns temas que ela falou, eu coloquei outros que eu acho que podem cair e tal. E só mais uma coisinha pra vocês me darem crédito, que no ano passado eu fui dar uma aula de redação pra uma turma aí, uma vez eu fui dar uma aula, enfim, e aí eu falei sobre o tema de racismo, e foi justamente um dos temas que caiu no Enem no ano passado. Então, gente, talvez, vai que um desses temas cai, né? Se eu acertei ano passado, pode ter sido sorte? Pode. Mas era um tema que era muito provável de cair, né? Racismo. Quantas redações você já não fez com esse tema, né? Então vamos começar logo, que tá grande. Primeiro tema que eu acho que é interessante, que pode cair no Enem. Algum tema relacionado à internet. A democratização do uso da internet. Então, essa questão de se todos têm que ter o direito ao acesso à internet. Então, assim, tem lugares que ainda não tem internet, tem lugares que tem e tal. Então, deveria ser um direito que deve ser concedido a todos, sabe? Um direito universal, sei lá, se pode falar desse jeito, mas enfim. Então, é interessante que haja essa democratização do uso da internet. Então, falar dos benefícios que a internet tem trazido e tal. Então, algumas das alusões que você poderia usar em relação à internet, você pode falar, por exemplo, da invenção do computador, por Alan Turing. Tem até aquele filme do Jogo da Imitação, eu vi recentemente esse filme muito top. Que fala sobre como ele inventou uma máquina que decifrava os códigos, os enigmas que estavam no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então ele estava decifrando algumas mensagens dos nazistas. E aí ele conseguiu, no fim da história ele conseguiu e tal. E aí foi um avanço muito grande, que foi com a invenção dessa máquina, que depois virou o que a gente chama hoje de computador e tal. Então o propósito inicial nem era o propósito de hoje que a gente usa, mas enfim, foi uma máquina inicial. Então o surgimento do computador e posteriormente o surgimento da internet são fatos que estão interligados e que propiciaram grandes avanços. Atualmente, por exemplo, você se comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo, tem como você se comunicar hoje justamente porque tem a internet. Então, se não tivesse internet, como é que seria o seu mundo hoje, né? Pra começar, você não estaria nem me vendo aqui nesse vídeo. Então, pode falar até disso também. Avanços na educação. Por exemplo, faculdades que são feitas à distância, com o uso da internet. Você que está vendo aqui meu vídeo, que é educativo pela internet. Ou até vídeos que não são educativos, que são só culturais, ou sei lá, tudo pela internet. Então, são benefícios muito grandes que a internet tem trazido. Outra coisa que você pode falar, você falou de coisas boas, agora falando de coisas ruins, que é o cyberbullying, que acontece muitas vezes, que é justamente um bullying virtual. Por quê? Porque as pessoas, quando vão praticar o bullying pessoalmente, algumas delas têm um freio na hora de fazer, porque
tá lá cara a cara com a pessoa para fazer o bullying, as consequências que ela vai sofrer, a pessoa que está praticando o bullying, vão ser maiores do que, por exemplo, se fizer virtualmente. Virtualmente você pode estar anônimo, virtualmente você parece que não tem medo de jogar a sua opinião. As pessoas, hoje pode ver, as pessoas parecem ter opinião para tudo na internet. Não tem medo de colocar a sua opinião lá na internet. Então, isso acaba sendo um fator, a internet acabou sendo um fator que acaba facilitando esses casos até de bullying, o chamado cyberbullying, né? Porque as pessoas não têm medo de falar. Parece que quando falam na internet não é a mesma coisa de estar gritando na praça, porque é a mesma coisa. Você falar na internet qualquer coisa pode ser uma coisa tão pública quanto se você gritasse uma frase numa praça muito movimentada, entendeu? Então são coisas que a internet tem possibilitado, coisas positivas, coisas negativas, e que seria interessante você pontuar no seu texto caso o Enem traga algum tema como esse. Eu acho que é interessante, o Enem poderia sim trazer esse texto, porque é um tema relacionado à tecnologia, relacionado à informação, que está muito no nosso contexto de jovens, porque a gente usa muito a internet no celular, no computador, então é um tema que a maioria das pessoas que faria a redação do Enem saberia algo para falar em relação à internet. Então acaba sendo até um tema um pouco mais fácil. Isso é ruim também, né? Porque se todo mundo souber falar sobre o tema, fica mais difícil você tirar aquela nota maiorzinha, né? Então eu preferia temas assim que exigiam pensar mais, que exigiam ter uma opinião pré-formada sobre o assunto do que temas como a internet, que é um tema mais fácil um pouco de você comentar. Então vamos para o segundo tema. Um tema que eu acho muito importante, que é mobilidade urbana. A mobilidade urbana nos dias de hoje. Você tem os congestionamentos, os engarrafamentos, você tem problemas de acidente no trânsito, pessoas que ficam horas e horas presas no trânsito para ir, para voltar do trabalho. Então, se o Enem fizesse algum tipo de tema relacionado à mobilidade urbana na redação, você poderia falar de algumas coisas, como por exemplo, migração pendular. Você aprendeu em história que migração pendular é o quê? É quando uma pessoa sai de uma cidade para outra para fins de trabalho ou para fins de estudo. E que é justamente uma das maiores causas que você pode perceber para acontecimentos como o engarrafamento. Então, pessoas que, por exemplo, eu moro aqui em Serra, no Espírito Santo. Então eu vou todos os dias para Vitória, porque eu estudo em Vitória. A UFES fica em Vitória. Então todos os dias eu tenho que ir para Vitória de ônibus e voltar, ir para Vitória de ônibus e voltar. Tem pessoas que moram em outra cidade aqui perto não, é mais longe, enfim, que é Vila Velha, e trabalham aqui na Serra, ou trabalham em Vitória. Então, essa migração pendular acaba favorecendo uma maior quantidade de automóveis, de carros, de motos, de ônibus nas ruas. Então, favorece o engarrafamento, esse trânsito mais lento, essa quantidade de carros nas ruas e tal, e que reduz essa capacidade de mobilização, de mobilidade urbana. Um outro fator que você pode falar, mexi aqui a mesa, que é um fator histórico, que é o êxodo rural. Você aprendeu em geografia também que o êxodo rural são esse fenômeno que ocorreu principalmente no final do século XIX e início do século XX, que é essa migração de pessoas da população da zona rural para a zona urbana. Então, esse contingente populacional que foi migrando da zona rural para a zona urbana favoreceu o aumento da população nas cidades, a incrementação nas cidades, assim, o desenvolvimento das cidades, da população urbana, e muitas vezes esse crescimento foi até um pouco desordenado, o que forma até aqueles conglomerados urbanos, aquelas cidades que crescem uma aqui, cresce uma aqui, cresce uma aqui, e acaba meio que juntando. Por exemplo, a Grande Vitória, ou então aquela região ali de São Paulo, aquelas cidades perto ali, Osasco e tal, formaram um conglomerado urbano, né? Porque foram crescendo várias cidades uma perto da outra e acabou ficando quase que uma coisa só e meio desordenado. E aí, justamente nesses locais onde tiveram esses conglomerados urbanos, o trânsito geralmente é mais caótico, a mobilidade urbana é reduzida nesses locais, justamente devido a esse crescimento muito grande e desordenado das cidades, que ocorreu principalmente no século XX, entendeu? Então, outra coisa que você pode falar também, seria já na proposta de conclusão, já nas propostas de intervenção, seria, por exemplo, as ciclovias, que estão em falta nas cidades. Ciclovias, uso de transportes coletivos, então melhorar os transportes coletivos para que as pessoas sejam incentivadas a usar o transporte público, metrôs, ônibus,
esses transportes coletivos, ao invés de usar carro. Porque muitas pessoas vão, por exemplo, para o trabalho sozinhas no carro. Tem 5 lugares no carro, só tá ela lá. Entendeu? Então, incentivar o uso de transportes coletivos. Tem até um programa, não sei se posso falar desse jeito, mas que é da carona coletiva, alguma coisa do tipo, que é... Eu ouvi falar uma vez numa reportagem que era um incentivo que o governo estava meio que dando para pessoas que iam dar carona para outras. Tipo assim, um pai levava o filho dele, mas levava o outro filho também, ou os outros filhos dos outros. E aí, para voltar, o outro pai que buscava. Entendeu? Então é legal você ter esse tipo de incentivo, esse tipo de carona, sabe? Porque iria reduzir bastante o número de carros nas ruas, o número de automóveis e também melhorar a mobilidade urbana. Então isso já seria na proposta de conclusão, então, na proposta de intervenção. E as ciclovias, que não pode esquecer delas, porque elas são muito importantes e até incentiva a qualidade de vida, o bem-estar da população e tal. Então esse seria um dos temas que eu mais gosto para o Enem, porque é um tema que fala um pouco sobre... até pode tocar até no meio ambiente, em relação a reduzir o número de carros que estão nas ruas, e de automóveis e tal, aumentar o número de ciclovias e tal. Não sei se foge muito do tema, mas talvez, né, quem sabe. Eu não sei como é que a redação do Enem iria puxar, para qual lado de mobilidade urbana que ele queria que você comentasse, entendeu? Então, esse é um dos temas que eu acho mais prováveis. Um outro tema que é interessante também é envelhecimento da população. Então, o envelhecimento da população. Você pode perceber que tem tido uma maior expectativa de vida na população, tanto do Brasil quanto mundial, assim, em geral mesmo. Então, pessoas que, na verdade, assim, século XX, século XIX, viviam 50 anos, 60 anos, até 40 anos. Tem países que a expectativa de vida é de 40 anos e hoje vivem 70 anos, 80 anos. No Brasil, a expectativa de vida, se não me engano, está em torno de 74 anos. Então, mudou muito esse nível de expectativa de vida. Então, aumenta bastante a população de idosos no Brasil. Então, aí, só de aumentar a população de idosos, já tem alguns fatores que vão ter que ser encarados pelo governo, pela população, como, por exemplo, a Previdência Social. Tem até uma discussão, às vezes, assim, de aumentar o piso para pessoas que vão começar a receber a aposentadoria, justamente porque o número de idosos está aumentando, então o número de contribuintes tem que ser maior para esses idosos que estão chegando a essa fase da terceira idade e tal, e que não podem mais contribuir, e tem que receber aposentadoria, entendeu? Então, tem esse fato. Tem o fato também que está relacionado à saúde. Tem que ter um melhor preparo do Sistema Único de Saúde para receber esses idosos, para entrar com medidas preventivas, por exemplo, para doenças que são comuns, né, na fase idosa. Hipertensão, diabetes, tratamento de doenças relacionadas à visão, como catarata e tal, glaucoma, esses tipos de doenças que são mais comuns em idosos, doenças cardiovasculares e tal. Então, tem que ter um melhor preparo do sistema de saúde para receber essa população idosa, para tratar melhor essa população idosa e para manter e aumentar a expectativa de vida da população. Uma outra coisa relacionada ao envelhecimento, que eu coloquei aqui, tá no notebook, um fato histórico, que o envelhecimento da população, muitas vezes, assim, os idosos em geral, está relacionado com uma maior sabedoria, uma melhor experiência. Então você poderia colocar no seu fato histórico, na sua alusão histórica, falar que na Grécia Antiga, por exemplo, só pessoas acima de uma determinada idade que poderiam governar. Então, colocando essa alusão de que idosos são mais experientes, são mais sábios, são mais prudentes. Então, eles eram colocados para governar justamente por serem mais sábios. Então, seria só uma alusão histórica relacionada aos idosos e a esse processo, esse tema em geral de envelhecimento da população. Então, é basicamente isso em relação a esse tema. Eu acho também um tema muito interessante de ser comentado, justamente porque é uma ocorrência que tem tido na própria população brasileira. Tem até uma outra coisa que eu queria falar também, que era a transição demográfica, que é a redução da taxa de mortalidade e de natalidade também. Então, que acaba reduzindo a população em geral, o crescimento vegetativo. Mas assim, não sei se foge muito do tema, mas você poderia até colocar que tem tido menor número de natalidade, então vai ter menos jovens
para contribuir para a sustentação desses idosos. Então, menos contribuintes, como é que vai ter esses cálculos de aposentadoria? Como é que o país vai, a previdência social do país vai se preparar para manter esses idosos, mesmo com um número de contribuintes menor? Entendeu? Então, seria uma boa, sim. Transição demográfica seria uma boa. Falou? Então, esse seria o terceiro tema. Isso aí. Quarto tema, que eu acho também muito interessante. Lixo e consumo. Eu sei que na redação de 2014 o Enem já falou sobre consumismo, mas ele não falou sobre lixo especificamente. Então, lixo e consumo são muito relacionados. Porque quanto mais você consome, mais você joga fora. Quanto mais você joga fora, mais você quer consumir, né? Então é um ciclo viciante. E a população em geral, principalmente no Ocidente, ela tem tido essa ideologia, essa coisa que está na cabeça das pessoas de querer sempre comprar mais. Existe uma ideologia que você é o que você tem. Então isso você poderia até pontuar na sua redação. Muitas vezes as pessoas querem mostrar o que elas são pelo que elas têm, então elas consomem mais, elas jogam fora mais, e elas consomem mais, e aí elas jogam fora, e elas consomem mais, e aí continua nesse ciclo vicioso. Tem até pesquisas que mostram, por exemplo, em relação à alimentação, a quantidade de comida que nós jogamos fora. As pessoas jogam muitas toneladas de comida fora todos os anos. Se você quiser pesquisar alguns dados sobre isso, pesquise, para você ter dados concretos. Mas a quantidade de comida que é jogada fora é muito grande, sendo que em alguns países, como por exemplo na África, pessoas morrem de fome. Então, é um fato relevante assim, para ser discutido. Você poderia falar em relação a isso também da obsolescência programada, que está lá no contexto, sendo um contexto mais histórico, advindo desde a Revolução Industrial. Então tá, a Revolução Industrial, lá no século XVIII, começou a ter essa produção de produção de produtos. Ai, Larissa. Produção eu não consigo achar outra palavra. De coisas, de produtos, enfim, é isso mesmo. E aí a população começou a consumir mais, a ter mais opções de escolha para consumir, e aí começou a ter um fator que é essa obsolescência programada. Mas agora no século XX, a obsolescência programada é o quê? A indústria, ela produz um produto, nossa, eu tô muito redundante hoje, mas enfim, ela produz um produto e já com um tempo para ele expirar, para ele acabar, para ele não ter mais funcionamento. E aí, forçando a pessoa a comprar um outro produto. Por exemplo, o telefone. Antigamente, os telefones, eles duravam, 3 anos, 4 anos, a pessoa ficava com o mesmo telefone. Hoje, você compra o telefone, além de, por exemplo, a tela, você deixa ele cair no chão, a tela racha em 1000 pedaços, e aí você tem que ou comprar outro telefone, ou comprar outra tela, e aí você está consumindo. Ou então o telefone tem aquela bateria que fica viciada, e aí só dura 1 ano o telefone, dura 1 ano e meio, e aí você já tem que comprar outro telefone, entendeu? Então esse é um fenômeno da obsolescência programada. É um envelhecimento que está programado pela indústria para o seu aparelho, para o seu produto acabar, expirar, não tem mais uso e você tem que comprar outro. Você é obrigado a comprar outro. Você não consegue mais comprar um telefone que dure muito tempo, entendeu? Então, seria um fato interessante para colocar em lixo e consumo. E outro fato também, um fato ambiental. O lixo relacionado ao consumo, ele traz problemas ambientais. O Enem gosta muito de abordar problemas ambientais. Então, como por exemplo, desmatamento. Se você desmata mais para produzir mais papel, para produzir mais produtos, mas você também consome mais, você joga mais lixo fora, você vai ter que desmatar mais para produzir mais, para a população consumir mais, jogar mais lixo fora. Então é só um ciclo vicioso. Outra coisa, os aterros sanitários, os lixões, que são sim um problema ambiental relacionado a catástrofes ambientais que têm ocorrido, por exemplo, em relação ao gás metano, a problemas como o efeito estufa, o aquecimento global e tal. E outra coisa também que é interessante são as enchentes, que são sim abordadas pelos noticiários e tal, que está relacionado intrinsecamente ao consumo e ao lixo. Então são problemas ambientais que você poderia comentar na sua redação. Nossa, esse vídeo tá gigante. Só mais um tema, tá? Suicídio.
Suicídio, eu acho um tema... Uma parte que ela... Ai, gente, meu irmão entrou aqui e atrapalhou, mas vamos lá. Suicídio, eu acho um tema relevante porque a gente tem ouvido, principalmente do ano passado para esse ano, vários casos de suicídio, várias campanhas do governo de prevenção ao suicídio. Então, tem até, acho que no começo do ano, que começou a falar daquele jogo, Baleia Azul e tal, que vários jovens estavam se matando. E é realmente um caso muito relevante para discutir. Eu não sei se o Enem abordaria assim, esse tema, mas algo relacionado a suicídio eu acho interessante. Então, algumas coisas que você poderia falar. Uma alusão que é bem assim, tá no contexto jovem, que é aquela série, Os 13 Porquês, daquela menina que se mata e tal, tem 13 razões pela qual ela se matou e tal. Então, talvez, se você quisesse comentar alguma coisa relacionada a essa série, que foi amplamente divulgada no Brasil, então, e no mundo, né? Então, acho interessante se você quiser comentar sobre isso. Em relação, por exemplo, a campanhas governamentais do Setembro Amarelo, é uma medida do governo para tentar solucionar ou reduzir os casos de suicídio, promovendo mais conversas entre os familiares e a pessoa, um maior trabalho de psicólogos, de profissionais para auxílio dessas pessoas, uma maior conscientização populacional em relação a esse problema, que, sabe assim, muitas vezes as pessoas pensam que aquela pessoa que se matou ou que estava pensando em se matar é uma pessoa que tem problema mental, alguma coisa do tipo, ou que tem uma doença, ou sei lá o que, mas não, é um problema sério. Muitas vezes advindo de casos de depressão e tal, até de ansiedade, e acaba gerando depressão e essas tentativas de suicídio. E realmente, o suicida, geralmente a pessoa tem tanta dor, mas tem tanta dor que ela quer se livrar daquela dor e ela acaba se matando. Tipo, é uma coisa muito triste, realmente. Então, assim, uma tentativa governamental para tentar solucionar esse problema foi essas campanhas do Setembro Amarelo. Assim como tem outros meses, né, Outubro Rosa e tal, tem esse Setembro Amarelo para tentar conscientizar a população. E outra coisa que eu coloquei aqui, uma das causas que eu acho interessante, assim, para esses casos de suicídio é falta de diálogo, é opinião minha, tá? Falta de diálogo, por exemplo, entre os pais, entre os familiares e a pessoa. Muitas vezes essas pessoas que se suicidam, pode reparar, são pessoas que são mais solitárias, são pessoas que, por exemplo, em relação a escolha sexual, a homoafetividade e tal, as pessoas acabam se sentindo oprimidas por aquilo, às vezes por questões religiosas, questões sociais e tal. A família acaba afastando aquela pessoa, os amigos acabam se afastando, e a pessoa se sente tão solitária, não tem ninguém para desabafar, para conversar, que entenda ela. Então, eu acho que a falta de diálogo é sim um dos fatores que acaba propiciando essa sensação, essa atitude que acaba levando ao suicídio. E basicamente isso. Uma outra frase que eu achei interessante, que é uma alusão da filosofia, da história, que é uma frase de Thomas Hobbes, que foi um filósofo, que é: o homem é lobo do próprio homem. Então, às vezes, essa falta de diálogo, essa falta de comunicação, esse apontar de dedo pra pessoa, tipo, aquela pessoa ali tá com depressão, aquela pessoa ali é gay, ou sei lá, é lésbica, alguma coisa do tipo, e acaba estereotipando a pessoa, acaba jogando a pessoa de lado, ao invés de amar a pessoa, ao invés de cuidar da pessoa, ao invés de estender a mão. E isso acaba gerando eu acho que resume muito nessa frase, que o homem é lobo do próprio homem. Ao invés de estender a mão, tá apontando pro outro, né? Então, gente, o vídeo ficou gigante, mas é basicamente isso que eu queria falar pra vocês, esses 5 temas. Eu acho que eu vou fazer um outro vídeo, um vídeo número 2, sobre temas do Enem, porque deu um pouquinho de trabalho pra eu montar isso aqui, mas eu acho que ajuda bastante, assim, tentar discutir sobre alguns temas. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem com seus amigos, comentem aqui embaixo. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.